Olá, meus irmãos e amigos. Estamos trilhando esse caminho abençoado, esse caminho extraordinário, que são os salmos que compõem esse livro que faz parte dos livros poéticos, que é a terceira divisão do Velho Testamento. A primeira é o Pentateuco, o segundo os históricos, o terceiro o poético, ou os poéticos, o quarto os profetas maiores e o quinto os profetas menores. Esses salmos, como vocês já sabem, têm vários escritores. E por incrível que pareça, existem salmos chamados anônimos, cuja autoria não é reconhecida ou não é identificada, melhor dizendo. Depois falaremos mais sobre isso. Mas o salmo que agora vamos ler e nele meditar, o Salmo 49, faz parte de um conjunto de salmos escritos pelos coraitas. Os coraitas eram músicos, pessoas da tribo de Levi que tinha a responsabilidade de conduzir realmente os demais hebreus na adoração, no culto e louvor ao Senhor, principalmente através da música. A tribo de Levi, Levi foi um dos filhos de Jacó, a tribo de Levi foi separada por Deus para esta finalidade. E a tribo de Levi era dividida no sumo sacerdote, nos sacerdotes e nos levitas, que tinham, dentre tantas atribuições, a adoração e o culto ao Senhor. É claro que durante o período de Moisés, período no deserto, os levitas tinham uma atividade mais braçal, digamos assim, porque o templo era volante, era montado e desmontado dependendo do lugar ou da sua movimentação dos hebreus no deserto. Mas uma vez construída ou uma vez fixada a casa de Deus num lugar específico, então os levitas tiveram menos obrigações na questão do transporte dos materiais e montagem do templo para outros serviços, e um deles era o louvor, o culto, a adoração ao Senhor. Então, esse salmo, escrito pelos filhos dos coraitas, traz algo muito interessante que a gente deve refletir, que tem a ver com a vida. O Salmo 49 faz uma fotografia da humanidade, apresentando detalhes e muitas informações que algumas pessoas, infelizmente, não consideram, não avaliam e nem realmente pensam ou meditam sobre essas passagens. Então, o Salmo 49 começa com uma disposição do escritor, vamos falar de forma coletiva, dos escritores. Esse conjunto de escritores apresenta, então, algo que é uma declaração que deve ser observada por todas as pessoas. Leiamos, então, Salmo 49, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Ouçam isso vocês, ou melhor, ouçam isso vocês, todos os povos. Escutem todos os que vivem neste mundo. Então, veja só que coisa interessante. Vou observar o verso 1, vou ler outra vez. Ouçam isto vocês, todos os povos. Escutem todos os que vivem neste mundo. Então, essa palavra, como também toda a palavra de Deus, é para todas as pessoas. É claro que existem palavras para maridos, para as esposas, para os pais, para os filhos. Existem palavras direcionadas aos professores, aos empresários, aos escravos, aos familiares, à sogra, ao sogro, à nora, ao genro. Então, existem palavras muito específicas que nós encontramos de Gênesis a Apocalipse. Por isso que a palavra de Deus é maravilhosa, porque ela não exclui ninguém como alvo de Deus e de sua mensagem para a humanidade, de forma específica. Mas outras palavras são abrangentes, são inclusivas no sentido de toda a humanidade. E essa é a palavra direcionada a partir do Salmo 49. Ouçam todos os moradores deste mundo, todos que vivem. E aí ele completa a sua objetividade quanto ao alvo de sua mensagem no verso 2. Gente do povo, homens importantes, ricos e pobres igualmente, sem distinção. A palavra de Deus é assim, ela não distingue ninguém.
A mensagem do amor de Deus é para todos, mas também a palavra do alerta é para todos, e a palavra de juízo também é para todos. Então, o que seria dito pelos escritores do Salmo 49, que ele chama a atenção todos os moradores deste mundo, todas as pessoas, independentemente do lugar onde mora, ou independentemente do seu status social, de sua condição financeira, todos devem estar atentos. E ele continua: a minha boca falará com sabedoria, a meditação do meu coração trará entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a um provérbio, com a harpa exporei o meu enigma. Que coisa interessante. Ele chama a atenção, sabe aquele professor que bate na mesa com todo cuidado e respeito e diz: olha, atenção, vou falar uma coisa muito importante para todos vocês. E aí os alunos que estavam distraídos, batendo papo com um colega, eles se viram e ficam atentos ao que vai ser dito. Aqui é o próprio Deus, através desses escritores, está chamando a minha, a sua atenção de todos nós. Ouçam todos vocês, independentemente da função que exerça, independentemente da profissão que tenha, independentemente do grau de conhecimento que tenha adquirido, não importa, todos vocês. E aí, de um modo muito específico aos levitas, ele diz assim: eu vou escrever, ou melhor, eu vou falar com sabedoria, eu vou compor ou eu vou cantar algo que é importante para todos vocês. Ele até usa essa expressão: com a harpa exporei o meu enigma. Ou seja, eu vou falar algo que é muito importante. O que é um enigma? Enigma é algo que é dito, cujo entendimento só poderá ser compreendido se houver uma devida atenção. Um enigma é um conjunto de expressões de palavras que o significado não estão nas palavras em si, mas naquilo que ela está procurando representar. Por exemplo, quando Sansão estava na festa de casamento dele, ele tinha feito uma festa e tinha casado com uma mulher dos filisteus, a Bíblia diz que ele lançou um enigma para os convidados. Do comedor saiu comida e daquele mordedor saiu doçura. E então ele contou esse enigma de modo que, para entender, as pessoas deveriam gastar muito tempo para refletir. Então, o escritor aqui não tinha a intenção de esconder ou de falar uma coisa oculta, desconhecida. Não, ele quis chamar a atenção para falar algo muito importante, mas cujo significado deveria ser compreendido à medida que as pessoas parassem para avaliar, para refletir, para considerar. E que enigma é esse? Que música é essa que traz um alerta para todas as pessoas, um alerta geral, podemos assim dizer? A partir do versículo 5, então, o grupo de escritores do Salmo 49 diz: por que deverei temer quando vierem dias maus? Quando inimigos traiçoeiros me cercarem, aqueles que confiam em seus bens e se gabam de suas riquezas. Aqui, o escritor está falando de uma segurança de um lado e de um comportamento violento do outro. Ele diz: por que eu vou temer quando vierem dias maus? E a gente está vivendo dias maus. O apóstolo Paulo, aos Colossenses, no capítulo 4, disse: aproveite bem as oportunidades, porque os dias são maus. Então vivemos dias difíceis. E esses dias maus aqui têm vários sentidos. Mas aqui no texto está falando de maldade no sentido dos problemas que enfrentamos, dias difíceis. Tem um filme chamado Dia de Cão, que conta a história de um homem que tem um dia difícil, de engarrafamento, de estresse, de angústia, de ansiedade, ele parte para a violência, se torna agressivo. Então, um dia difícil. Esse é um dia mau. Mas também é um dia mau quando você tem uma enfermidade, quando você tem uma doença, quando você tem um diagnóstico que você não esperava receber. Um dia mau quando há brigas dentro de casa, desentendimento entre o casal, na família, perda de emprego.
Então, tem dias maus assim. Mas também tem dias maus porque pessoas se levantam para falar mal de você, para caluniar, para te enganar, para te trair, para desejar o seu mal e fazer com que o mal também aconteça. Então, são várias as razões que levam a pessoa a constatar que aquele dia é um dia mau. Mas ele fala: por que temerei, ou por que deverei temer quando vierem dias maus? Quando vierem dias maus. Os dias maus talvez você esteja enfrentando, mas se porventura eles vierem ainda acontecer, coloque a sua confiança no Senhor, coloque a sua fé no Senhor. E ele então continua: por que irei temer quando vierem dias maus, quando inimigos traiçoeiros me cercarem, aqueles que confiam em seus bens e se gabam de suas riquezas? Então, o escritor do Salmo fala desses dias maus também provocados por aqueles que, por excesso de autoconfiança, por depender de seus bens e riquezas, tentam ultrajar, tentam espezinhar, tentam humilhar aquele que porventura esteja vivendo num momento de necessidade. Mas o que está em jogo aqui não é somente falar desses dias difíceis que poderão acontecer. No verso 7, a partir do verso 7, o escritor do Salmo 49 vai falando dessa postura equivocada, orgulhosa, presunçosa dos que têm muito e do que têm passam a depender. Diz assim: homem, verso 7 do Salmo 49, homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço da sua vida. Olha só. Homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre, para que viva para sempre e não sofra decomposição. São duas falas muito interessantes que eu vou ler aqui de forma dividida, o verso 7 e parte do 8. Homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Alguém já disse com muita propriedade que aquele que se vende sempre ganha menos do que merece. Ou melhor, sempre ganha mais do que é digno. Quem se vende sempre ganha mais do que é digno. Sabe por quê? Porque a vida não tem preço. E quando alguém põe preço na sua vida, está dizendo que não tem preço, que não tem valor, na verdade. Quem coloca preço na sua confiança, a sua confiança não é digna de crédito. Quem coloca preço na sua fidelidade, a sua fidelidade não é digna de crédito. Quem coloca preço em seu amor, o seu amor não é digno de crédito. Quem coloca preço na sua fé, a sua fé não é verdadeira. Porque a vida não tem preço. E então o escritor do Salmo 49 diz: quem é que pode redimir a vida do seu irmão? Quem pode pagar a Deus o preço de sua vida? A vida é muito preciosa. A sua vida é muito preciosa. A minha vida é muito preciosa. A vida de todas as pessoas são preciosas. Mas por quê? Porque ele é presente de Deus. Deus deu a vida para você, para mim, para todos nós. E a prova de que essa vida é preciosa em duas passagens bíblicas. A primeira, muito conhecida, Mateus 16, versos 24, 25 e 26. Se alguém, palavra de Jesus, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Deixa eu fazer uma pergunta curiosa. Esse mouse aqui que você está vendo, esse mouse é pequeno. Ele deve pesar menos de 100 gramas, ou no máximo 100 gramas, sem a bateria. 100 gramas. Qual o valor desse mouse? Pelo que ele representa, como ele funciona, vale R$50 mais ou menos. Pois bem, agora pegue o planeta Terra. Se você já calculou, já pôde pesquisar o peso, né, da Terra, o peso da Terra,
Se você pudesse calcular quantos trilhões de toneladas pesa o planeta Terra. Eu ainda não parei para pensar, mas é algo muito pesado. E se alguém estivesse disposto a comprar o planeta Terra pagando R$ 1 por quilo, quanto daria? Você imagina, trilhões ou 4 trilhões de reais. Tá? Pois bem, Cristo falou o seguinte: a vida do homem vale mais do que o mundo inteiro. Ele falou de uma pessoa, ele não falou de todos. A vida de uma pessoa, não de todas as pessoas, vale mais que o mundo inteiro. De uma pessoa vale mais que o mundo inteiro. Essa é a primeira razão pela qual a sua vida é valiosa. Você vale mais do que tudo que o mundo tem de riqueza. Agora, a segunda prova de que sua vida é valiosa está nas palavras de Jesus em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A prova de que sua vida é tão valiosa de que o próprio Deus entregou o Filho dele na cruz para salvar você. É o preço do resgate. Quem que pode redimir o seu irmão ou pagar a Deus o preço da sua vida? Ninguém. Ninguém, porque ninguém tem valor suficiente, dinheiro, bens suficientes em quantidade para pagar a sua vida. É por essa razão que na parte B do Salmo 48, versículo 9, diz assim: não há pagamento, parte B do 8 e o 9, não há pagamento que o livre para que viva para sempre e não sofra decomposição. Não há dinheiro que dê ao homem condições para viver. E viver aqui de dois modos: viver para sempre e que não morra, sem que o seu corpo não sofra decomposição. Não há dinheiro que garanta uma vida para sempre neste mundo. Não há ninguém que seja capaz de se livrar da morte. Alguns cientistas descobriram que o corpo humano cresce até os 21 anos de idade, entre 21 e 22 anos de idade. Ou seja, em termos de estatura, o ser humano vai crescendo até os 21 ou 22 anos de idade. E aí os próprios cientistas também disseram que a partir de determinada data de idade, a partir de determinado momento da existência humana, o corpo humano entra num processo de envelhecimento, onde não há mais regeneração, onde não há mais multiplicação de certas células, então ele entra no processo de envelhecimento. E os cientistas, ao descobrirem que isso é um fenômeno natural, que a partir de certo tempo de existência, o corpo humano entra nesse processo de irreversibilidade do envelhecimento, então eles estão tentando retardar esse início ou o processo de envelhecimento, levando, na suposição de alguns, para que o homem viva até 150 anos, 200 anos. Eles estão tentando. Mas Jesus disse, lá em Mateus capítulo 6, que por mais ansioso que esteja, quem é que pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Não dá. Então o escritor bíblico do Salmo 49 está falando sobre a brevidade da vida. Ele diz aqui, a partir do verso 10, pois todos podem ver que os sábios morrem, como perecem o tolo e o insensato, e como outros deixam seus bens. Todo mundo morre. Essa é uma coisa que nem todo mundo percebe. Essa é uma verdade que nem todo mundo atenta. Essa é uma certeza de que nem todos querem ouvir ou considerar na sua existência. Diz o texto, pois todos podem ver que os sábios morrem, como perecem o tolo e o insensato, e para outros deixam os seus bens. Todo mundo um dia vai morrer. É claro que a Bíblia não quer que você fique nessa falta de perspectiva, que você viva sem esperança. Ah, já que eu vou morrer um dia, não vou fazer mais nada, não vou isso, não é isso que ele está dizendo. A Bíblia quer que Deus quer que você avalie a sua vida na presença dele e se preocupe com a sua eternidade. Diz o texto ainda, no verso 11,
Seus túmulos serão suas moradas para sempre, suas habitações de geração em geração, ainda que tenham dado seus nomes a terras. Você anda pelas ruas de Duque de Caxias, ou outra cidade fluminense, você anda pelas ruas de outros estados do Brasil, ou até fora dele, e você vai ver que muitos lugares têm nomes de pessoas famosas ou pessoas que não eram muito conhecidas. Sabe por quê? Porque esse é normal, a homenagem. Geralmente se faz homenagem póstuma, ou seja, morreu, se faz uma homenagem dando nome àquela pessoa, àquela celebridade, ou aquele que teve um ato extraordinário na cidade. Só que o escritor do Salmo 49 diz o seguinte: tem gente que está vivendo se esquecendo de que vai morrer. Tem gente que está vivendo e acumulando bens sem se preocupar nos resultados. Estão tendo o orgulho de colocar nomes em terras, em lugares, e não se atentam para a brevidade da vida. Veja só no versículo 12 do Salmo 49. O homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre. É como os animais que perecem. Não é dizer que o homem é semelhante ao animal, insensato, ou melhor, irracional, que age por instinto. Ele está falando sobre a vida, a brevidade da vida. Se você ler o Eclesiastes capítulos 1, 2 e 3, você vai perceber a brevidade da vida. Então você tem que estar atento a isso, que a sua vida é breve, que a sua vida é finita, que você precisa realmente colocar a sua confiança no Senhor. No verso 13 do Salmo 49, diz o escritor: este é o destino dos que confiam em si mesmos e dos seus seguidores que aprovam o que eles dizem. Como ovelhas, estão destinados à sepultura, e a morte lhes servirá de pastor. Pela manhã, os justos triunfarão sobre eles, a aparência deles se desfará na sepultura, longe das suas gloriosas mansões. Que coisa, né? A vida é comum para todos, mas a morte também é comum a todos. Quem está vivo está porque Deus deu vida. Mas um dia todos nós vamos morrer. A diferença é que aquele que reconhece a finitude de sua vida, que reconhece que a sua vida é limitada, dependente de Deus, vive no temor do Senhor. Mas aqueles que vivem confiados no que têm, naquilo que conquistaram com muito custo, naquilo que realmente disseram: eu lutei por isso, a vida é minha, o dinheiro é meu, que estão se alicerçando em coisas perecíveis e passageiras, então para esses a morte é um desalento, a morte é algo pesado, a morte vai apenas dizer para eles que a vida é finita e que tudo aquilo que conquistaram vai deixar para o outro. Dizem alguns historiadores que quando Alexandre o Grande morreu, e ele com menos de 30 anos já havia conquistado boa parte do mundo conhecido da sua época, ele foi realmente um dos maiores conquistadores do mundo antigo. Pois bem, quando ele estava morrendo, diz a lenda que ele chamou os seus generais e fez a eles jurarem que quando ele morresse, o corpo dele deveria ser enterrado, mas com as mãos para o lado de fora do túmulo. E aquele pedido soou estranho. E os generais, dentre eles 4 famosos generais com os quais o reinado foi dividido, todo o seu poderio foi dividido, todas as suas conquistas. Então os oficiais perguntaram: mas Senhor, por que o Senhor deseja que no seu túmulo seu corpo seja enterrado com as mãos para fora? Diz a lenda, diz a história, que a fala de Alexandre foi a seguinte: deixe minhas mãos para o lado de fora do túmulo, para que todos saibam que de tudo que eu conquistei, nada levo. De fato, caixão não tem gaveta. Carro de mudança não acompanha carro funerário. Sabe por quê? Porque o homem deste mundo nada leva a não ser aquilo que está no seu coração, a não ser aquilo que está no seu íntimo, da sua alma. Por isso que a Bíblia fala que a vida é breve e que nós precisamos fazer o melhor com o do melhor que temos realmente recebido de Deus. E sempre o que a gente recebe de Deus é o melhor. Pois bem, diz aqui no verso 14 do Salmo 49: como ovelhas estão destinadas à sepultura,
A aparência dele se desfará na sepultura, longe de suas gloriosas mansões. Mas o verso 15 é um contraste. O verso 15 do Salmo 49 vem no sentido oposto, porque diz assim: mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Que coisa maravilhosa! Vejam só, mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. O que a Bíblia está dizendo? Está dizendo o seguinte, que para aqueles que vivem neste mundo, a vida termina com a morte e, na verdade, tudo que conquistaram ficará fora do túmulo. A vida para eles vai ser interrompida com a morte. Para aquele que não crê em Deus, a morte realmente faz cessar a vida neste mundo. E de fato é. Porém, quem morre sem Deus, morre sem esperança. Quem morre sem Deus, morre sem salvação. Quem morre sem Deus, morre sem paz no seu coração, porque é afligido pelas dúvidas e incertezas quanto à eternidade. Ou, ciente do que vai acontecer com o incrédulo, enfrenta a morte de forma pavorosa, de forma temerosa. Já o salmista que crê em Deus diz assim: mas eu sei que Deus vai redimir a minha vida da sepultura e me levará para si, falando da eternidade com Deus nos céus. É essa a diferença que terá quem vive e morre com Cristo, daquele que vive e morre sem Cristo. Quem vive e morre com Cristo vai para o céu. E então o texto continua: não se aborreça quando alguém se enriquece e aumenta o luxo de sua casa, pois nada levará consigo quando morrer, não descerá com ele o seu esplendor. É o que a gente já comentou, não leva nada. Nem um fio, nem um alfinete vai levar de tudo que conquistou. Vai deixar aqui, vai deixar neste mundo. E continua: embora em vida ele se parabenize, todos elogiam, pois você está prosperando. Olha só, embora em vida ele se parabenize, ou seja, ele falando para si mesmo, se felicitando. Todos o elogiam, pois você está prosperando. É a pessoa que se acha. Ele se juntará aos seus antepassados, que nunca mais verão a luz. Coisa triste, mas é verdade. E aí o Salmo termina no verso 20, dizendo o seguinte: o homem, mesmo que muito importante, não tem entendimento, é como os animais que perecem. Parece um refrão, mas de fato é. A vida do ser humano é limitada, é finita. Nós sabemos quando nascemos, não temos ideia quando vamos morrer. Por isso, cada um deve estar preparado para a sua vida com Deus. Amós 4,12, o profeta disse: uma vez que isso vai acontecer, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. E a vida neste mundo é um ensaio para a eternidade. Prepare-se, crendo em Jesus, confiando em Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.